Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Todo mundo ok? Tudo ótimo. Boa noite. Sim, boa noite. Bem-vindos, pessoal. Então, no seminário de hoje, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o efeito de diferentes fatores que são encontrados no sangue e como eles podem influenciar o processo de neurogênese e cognição. Então, um artigo bem interessante. Quem vai apresentar para nós este artigo hoje é a Lênia. Lênia, tudo bem aí? Boa noite. Tudo bem, noite. professor? Tudo bem. Boa noite. Então, podemos começar? Sim. Podemos. Ok, então vamos lá, Lênia. Boa noite, gente. Meu nome é Helênia, eu sou graduanda de Biomedicina, faço parte do laboratório do Neurolab como iniciação científica. O artigo que eu vou apresentar hoje o assunto é como o sangue jovem pode reverter deficiências relacionadas à idade nas funções cognitivas e na plasticidade sinápticas em camundongos. Bom, o envelhecimento é um fator natural, mas no hipocampo ele é particularmente vulnerável ao envelhecimento, exibindo uma baixa regulação de genes relacionada à plasticidade, uma redução na densidade de colunas dendríticas, na plasticidade sináptica reduzida e comprometimento das funções cognitivas associadas. É importante falar nesse artigo também sobre a proteína CREB, que é um fator de transcrição celular. Ele se liga a certas sequências de DNA chamados elementos de resposta CAMP, aumentando ou diminuindo a transcrição dos genes. Os genes cuja transcrição é regulada pelo CREB incluem o CFOX, BNDF, tirosina, hidroxilase e numerosos neuropeptídeos. A metodologia usada. Os animais foram C57 macho, ciclo claro escuro de 12 horas. A cirurgia de parabiose. Eles conectaram os animais isocronicamente, que foram animais idosos de 18 meses e idosos e jovens de 3 meses e 18 meses. Essa imagem é para exemplificar como a cirurgia é feita. Eles fazem incisão e conectam os animais dessa forma aqui, mais ou menos como eles explicaram no texto. Essa foi a imagem que mais se aproximou do jeito que eles explicaram. Depois eles injetaram subcutaneamente antibiótico para o tratamento pós-cirurgia dos animais. Esses dois antibióticos aqui, enrofloxacina e buprenorfina, e foi monitorado o processo depois da cirurgia. Os testes comportamentais foi o condicionamento contextual ao medo. Eles deixaram os animais explorar por 2 minutos e foi dado 2 estímulos negativos. Primeiro, o som, que foi dado por 30 segundos de 70 decibéis e o choque de 2 segundos na intensidade de 0,6 mA. E também o labirinto Arm-Water Maze. Foram 2 dias, um de treino e um de teste. O primeiro dia de treino foram 15 ensaios alternados com a plataforma visível e a plataforma escondida. E no de teste foram 15 ensaios com a plataforma escondida. Aí eles contaram o número de erros na plataforma para dar os resultados. Na imunohistoquímica, eles utilizaram esses anticorpos e para uma avaliação posterior, que depois eu vou explicar mais para frente, eles utilizaram um vírus, eles criaram um vírus que inibe a sinalização endógena de CREB, que é a K-CREB. Então, eles inibiram
ACREB. Eles usaram esse método de eletrofisiologia extracelular, que ele medem o potencial neuronal. Eles mediram por 5 neurônios de cada animal, de isocrônicos e heterocrônicos. Aí os resultados da primeira parte do experimento, que eles dividiram em 2 partes. Eles fizeram análise genômica do hipocampo dos parabiônicos, tanto dos isocrônicos, tanto dos heterocrônicos, e acharam essa rede de proteínas. Então, no giro denteado, eles viram que a comparação no heterocrônico, eles aumentou o ERG1, o CFOX e a CREB fosforilada. Então, teve um aumento significativo das 3 no giro denteado. Na região CA1, teve um aumento apenas da P-CREB no heterocrônico, em comparação com o isocrônico. Lênia, você sabe me dizer qual que é a importância desse EGRF1? EGR1? Isso, EGR1. Eu nunca tinha ouvido falar sobre ele. Eu não sei. Eles fizeram esses marcadores. O senhor sabe, professor? Porque assim, Cefos e CREB a gente meio que já trabalha, já vê isso, mas o EGR1 eu nunca ouvi falar nem qual que é a função dele. Tanto ERG1, Cefos quanto PCREB são fatores de transcrição, certo? Uhum. Então, são proteínas que, depois que você ativa receptores e vias de amplificação de sinal, você acaba aumentando o padrão de atividade de ERG1, Cefos e CREB para que você aumente, né, o padrão de expressão de algumas proteínas, no caso de alguns genes, né, que vão gerar RNA mensageiro, que vão levar à produção de proteínas. Então, no caso do EGR1, ele é importante porque ele favorece a produção de novas sinapses. Cefos está diretamente associado à ativação neuronal e CREB a sinalização de sobrevivência das células, né, produção de BDNF e etc. Então, são 3 fatores de transcrição que estão relacionados à atividade neural, sinaptogênese e neurogênese. Entendo. Faz sentido, então, agora aumentar. No caso, eles pegaram 3 proteínas que são muito utilizadas em neurociência para marcação de atividade neuronal e mostraram que no cérebro dos animais idosos que receberam sangue novo, houve um aumento desses fatores de transcrição. E eles fizeram análise de Golgi para marcação de espinha dendrítica e eles perceberam que nos heterocrônicos houve um aumento dessas espinhas dendríticas, ou seja, os animais velhos que receberam sangue jovem aumentaram suas espinhas dendríticas, teve um aumento significativo. Aí, eles fizeram avaliação de memória e aprendizado. Agora, eles fizeram a aplicação de plasma. Eles administraram 100 microlitros, 8 vezes durante 3 semanas. Eles administraram plasma jovem e plasma de idoso. E eles fizeram o Radial Arm Water Maze 2 dias e depois o Fear Conditioning. Então, eles fizeram a análise. Eles viram que com os animais que receberam o plasma jovem, eles tiveram um aumento do freezing. Então, eles perceberam que eles lembraram do estímulo, dos 2 estímulos negativos e tiveram um aumento desse freezing. E os animais,
E no Radial Arm-Water Maze, os animais que receberam plasma jovem teve uma diminuição dos erros. Então, eles erraram menos que os animais que receberam plasma velho. Eles fizeram outra análise, que eles aplicaram plasma jovem, salina e o plasma desnaturado. Com essa análise, eles perceberam que, aplicando o plasma desnaturado, teve um freezing, só que esse freezing foi mitigado. Aí, eles foram para a segunda parte do trabalho, que é inibir a sinalização de CREB. Então, eles criaram um vírus que inibiu a sinalização endógena de CREB. E eles fizeram a análise de Western blot. Eles aplicaram estereotaxicamente o CREB, o vírus que codificava o K-CREB, e fizeram a análise de Western blot. E viram a superexpressão de CREB e o CREB fosforilado. Aí deu esses resultados aqui, com a superexpressão desses dois. Fazendo uma análise de Golgi, eles injetaram o AAV. O que é o AAV? Eles injetaram ou o vírus que inibe o CREB, ou o GFP, que é um sinalizador. Então, eles dividiram em 2 grupos. E depois dessa injeção estereotaxicamente, eles fizeram a cirurgia de parabiose e depois fizeram a análise de espinhas dendríticas. Nessa análise, eles viram que o único grupo que teve um aumento de espinha dendrítica foi o grupo heterocrômico, que teve a injeção de GFP. Ou seja, o único grupo que teve aumento foi o que teve o compartilhamento de sangue jovem e que teve a proteína CREB ativa, que não teve a proteína CREB desativada pelo K-CREB. Então, concluindo que a CREB é importante em algum processo que o sangue jovem faz no mecanismo para aumentar esse número de espinhas dendríticas. Na imunohistoquímica, na injeção, aqui eles fizeram injeção de plasma jovem e plasma velho. Aqui eles compararam com o estudo anterior. Eles fizeram a injeção com o vírus e depois injetaram o plasma e viram que o efeito foi mitigado. Avaliação de memória e aprendizado. Eles fizeram a injeção com o vírus contendo a K-CREB ou GFP. Depois de 16 dias, eles fizeram a administração de plasma jovem ou idoso. Depois, eles fizeram o teste do Radial Arm-Water Maze e de condicionamento ao medo. Os resultados. Eles viram que o único que deu um resultado significativo foi os animais que foi aplicado o GFP e teve a aplicação do plasma jovem. De novo mostrando que o que teve resultado foi o animal que recebeu o plasma jovem e que não teve a proteína CREB desativada. E no Water Maze, ele percebeu que os animais que tiveram o menor número de erro foi os animais que receberam o GFP e que
que receberam o plasma jovem. Com isso, ele concluiu que a exposição ao sangue jovem neutraliza o envelhecimento nos níveis moleculares, estruturais, funcionais e a níveis cognitivos na região do hipocampo. Mecanicamente, eles identificaram que a proteína CREB é um importante membro na rede reguladora das estruturas de aprimoramento cognitivos causados pelo sangue jovem. E é isso. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Tá. Parabéns, Lene, muito obrigado pela apresentação. Esse é um trabalho sobre vampirismo, né? Basicamente. Eu fiquei um pouco impressionada quando eu vi a cirurgia. Achei bem... Trabalho difícil. Bem complexo, né? Deve ser bem estressante pro animal, né? Eu acho engraçado, só que olhando de fora eu tenho outra sensação. Eu tenho a sensação que parece que é tão simples. Que parece, tipo, por que a gente não fez isso antes? Nossa, parece que só foi lá, fez isso aqui. A gente parece que só dá valor quando a gente faz, né? Então, esse trabalho ele é de 2014 e na época em que ele foi publicado, eu lembro de ter esse mesmo pensamento. Eu falei assim, nossa, mas uma abordagem simples, uma ideia simples, né? E por que foi publicado numa revista tão importante, né? Mas a questão é que houve um refinamento, né? Tanto em relacionado ao modelo de parabiose, né? Quanto aos estudos que foram feitos no cérebro. O que eu acho que é muito relevante nesse trabalho, que eu acho que foi o primeiro passo. Depois desse trabalho vieram outros artigos mostrando fatores presentes no sangue que tinham potencial neurotrófico e que levavam a neurogênese, estimulavam a sinaptogênese. O que eu acho que tem muito mérito nesse trabalho é mostrar que o sangue do animal jovem consegue rejuvenescer em parte o cérebro do animal idoso. E um dos avanços que ele faz está relacionado a qual via de sinalização que está sendo ativada, que é a via de Krebs, que é uma via que nós já sabemos que está relacionada a estímulos de sobrevivência do neurônio, de neurogênese e sinaptogênese. Qual via de sinalização que está sendo ativada, que é a via de Krebs, que é uma via que nós já sabemos que está relacionada a estímulos de sobrevivência do neurônio, de neurogênese e sinaptogênese. São vias, inclusive, que nós trabalhamos aqui no laboratório, né? Você tem trabalhado com essas vias, não tá, Bruno? Sim. Foi até eu ia falar que eu achei engraçado, porque tem aquele... não é proteômica, né? É genômica. E basicamente todas as vias ali, menos insulina e janusquinase, a gente está analisando. MAPkinase, PI3K, ERK, VEGF, AKT, CREB. Quase tudo ali a gente está olhando. Eu só queria entender, por exemplo, se eles fizeram análise genômica, por que eles não fizeram uma análise proteômica, por exemplo, para poder tentar identificar especificamente qual é a proteína do plasma que está fazendo isso? Porque a gente consegue... Apresentei semana passada, que foi posterior a esse. Então, foi posterior. Eles fizeram essa análise, eu acho que mais para ver. E aí eles identificaram os fatores de transcrição envolvidos nesse processo. E daí eles falaram, opa, tem alguma coisa no sangue dos animais que está fazendo com que ocorra essa melhora de cognição. E aí mais para frente, eu acho que teve até uns 2 trabalhos, até antes do que eu apresentei semana passada, que eles foram desenvolvendo mais, até chegar no meu, que eles identificaram aquela proteína, né, ligada ao exercício físico também, promovendo esses fatores. Tanto que no artigo que eu apresentei, eles focaram mais na análise de neurogênese mesmo, né? BDNF. Esqueci que eles eram conectados. E tal.
É o mesmo grupo que tem trabalhado com isso. Inclusive, foi esse trabalho que iniciou nos Estados Unidos uma onda de Gente, vampiras, né? de milionários comprando o sangue de jovens e fazendo aplicação do plasma neles mesmos. Então, nos Estados Unidos isso virou até negócio, né? Pessoas teorias da conspiração também. Sangue de pessoas jovens, atletas, né, para melhorar a sua capacidade cognitiva e física. Mas o que é interessante é você começar a trabalhar quais são as vias. Porque a partir do momento que você entende quais são as vias, não necessariamente você precisa do plasma. Você precisa entender quais são os fatores que levam a essa melhora. Né? Você acha que uma proteína, você consegue utilizar ela como um fármaco ou algum tipo de... Então, Foi só uma, né? Oi? Foi só uma, né? Porque pode ser uma junção de um monte de coisa, né? Sim, pode Às ser. vezes faz um coquetel. Na realidade, você tem uma soma de fatores, né? Então, você vai ter proteínas, lipídios, carboidratos, alguns aminoácidos, alguns hormônios que vão ser produzidos, né? E que sinergicamente vão levar a uma melhora da função cerebral do animal. Então, você vai conseguir melhorar tanto a cognição e você vai conseguir, quanto também vai conseguir ver uma melhora na função, né, do sistema. Agora, isolar quais são os fatores é algo importante. Então, você tem que saber quais as proteínas são importantes para esse processo, quais os lipídios e quais são os aminoácidos, os hormônios, certo? Depois que você faz isso, o próximo passo é você quantificar. Tá? Então, a proteína A consegue melhorar 5%, o lipídio B, 2%, aquele aminoácido, 5%. Então, a partir do momento que eu consigo juntar essas informações, eu poderia fazer, de fato, um soro que conseguisse melhorar a cognição com base nesses elementos. Então, eu vi que ela está aumentada. Então, olha que interessante. Você consegue, com diferentes estímulos, levar ao aumento de alguns fatores. Por exemplo, a GPDL1, certo? Agora, saber se ela vai ser determinante ou não para o aumento de neurogênese é outra coisa. Porque olha como é que é interessante. Você aumenta uma proteína que tem uma atividade enzimática no sistema, certo? Isso quer dizer que ela vai clivar uma série de outros fatores, ou outras macromoléculas, certo? E que, na realidade, é essa clivagem que vai produzir moléculas que vão sinalizar para que haja uma determinada ação no sistema. Então, em tese, você não precisaria da GPDL1 do sangue do animal que está praticando atividade física ou do sangue do animal jovem. Você precisa daquele lipídio que ela cliva ou do fator que ela produz. Entendeu? Sim. E aí começa a ficar muito mais fácil de você fazer um medicamento. E se esse medicamento funciona no cérebro de um animal idoso, talvez ele também vai funcionar bem em um modelo de doença neurodegenerativa, como Parkinson, Alzheimer, demência vascular, certo? E aí, o que se faz? É pegar esses diferentes metabolomas, seja do animal idoso, do animal jovem, do animal que fez um treinamento físico, e aí você tentar entender quais são os fatores que são comuns nos plasmas que levam a melhora de cognição para você conseguir fazer um determinado medicamento. Isso é que é legal. Professor, e pensando pelo outro lado, porque a gente está falando aqui sobre todo o processo como se fosse rejuvenescimento, a importância do declínio cognitivo relacionado à idade. Mas se a gente fosse pensar, por exemplo, num fármaco nociceptivo, fosse melhorar a capacidade cognitiva de um indivíduo saudável, será que esses fatores poderiam ter esse tipo de capacidade, já que aumentam a interação entre neurônios, conectividade celular?
Então, a dificuldade de se trabalhar com fármacos nootrópicos é se determinar... Nossa, você falou errado, perdão. Nootrópico. Eu ia até perguntar isso agora. Eu viajei. Foi mal. Fazer uma pergunta nova. Mas você vê que eu não precisei nem corrigir, né? Eu já entendi. Perdão, é isso mesmo. É por isso que professores ainda são necessários. Porque a pessoa fala, né? E aí o professor fala, você quis dizer, né? Obrigado que ele te substitui por inteligência artificial rapidinho. Então. O Google tá quase, entendeu? Mas quase. Mas o professor ainda é fundamental. Mas com relação aos fármacos nootrópicos, o problema é o seguinte: as capacidades e habilidades que a gente classifica como inteligência são múltiplas. Então, o que acontece? Quando eu tomo café, eu posso melhorar meu nível de atenção durante algum determinado tempo, certo? E aí eu poderia classificar isso como um composto nootrópico, porque a gente acaba pensando assim, ok, então eu vou tomar um determinado tipo de medicamento, um determinado tipo de fator que vai aumentar o meu processo de formação de memórias. Então eu vou formar memórias de maneira mais eficiente, por exemplo. Então, existem medicamentos capazes de aumentar o processo de consolidação de memórias? Então, existem processos que vão melhorar essa consolidação de memória? Ou processos que vão melhorar a evocação de memórias? Então, são processos que eles são distintos. Então, o fármaco nootrópico que se espera é um fármaco milagroso que te melhore uma série de habilidades ao mesmo tempo. Mas se você for pegar de maneira mais criteriosa, o que você vai ter? Alguns medicamentos vão conseguir melhorar a sua atenção, outros podem até melhorar o armazenamento de memórias, outros podem favorecer a evocação das memórias. Certo? Sim, mas às vezes se você usasse os três em conjunto, você conseguiria aumentar. É muito delicado, Bruno. Aí você entrava naquele filme da Scarlett Johansson, né? Não. Melhorando até virar um pendrive, né? Mas isso é muito delicado, Bruno, nessa medida aí, é porque é o seguinte, em geral, quando você vai avaliar as pessoas, a gente tende a avaliar segundo, que foi parte que o professor falou, segundo funções psíquicas divididas. E em geral, você utiliza métodos, mas você não está utilizando necessariamente a avaliação clínica. Tá? E aí entram dois problemas. O primeiro é que sem uma avaliação clínica, por exemplo, o café ajuda nisso, mas ele piora em várias outras coisas. Por quê? Por exemplo, ele melhora a atenção. Mas qual tipo de atenção? Porque a atenção é o quê? Uma vigilância? É uma tenacidade? São coisas diferentes. Porque não adianta você melhorar uma parte da atenção, vamos supor, você fica mais vigilante, mas fica hipotenado, ou seja, você não consegue mais manter aquilo, até mesmo porque o seu pool de energia, vamos dizer assim, ou seja, até as outras funções psíquicas, elas não estão funcionando desse jeito. E acontece também, desculpa interromper, com os canabinoides, em que a percepção do que se está aprendendo é que você está aprendendo muito. Isso. De fato, você está aprendendo muito pouco. O canabinoide, ele atrapalha a formação de memória, mas a sua percepção do que se está aprendendo é absurda. Então... E outra coisa é que é o seguinte, você, nesse tipo de um fármaco, né, de substância, você, na verdade, a molécula, né, ele vai atuar em cima de uma estrutura, entendeu? Ele vai atuar em cima de uma estrutura. E lembrar que quando ele atua em cima de estrutura, ele não vai atuar em cima só da estrutura do hipocampo, entendeu? É aquele problema, eu vou dar glutamato pro meu paciente, ótimo, vou melhorar um pouco a memória, mas eu acabo com o comportamento dele, entendeu? Ele alucina, entendeu? A ketamina, por exemplo, nossa, é muito bom, agora ela tem um efeito antidepressivo. Sim, agora usa um pouquinho mais.
a pessoa já entra em efeitos psicodélicos loucos. Entendo. Então, a estrutura é muito importante. E essa parte que a gente trabalha na formação da estrutura, ou seja, uma neurogênese, é muito importante porque em tese, ela está tentando estabelecer uma cita-arquitetura totalmente subvertida, ou seja, que nem com essa medicação que você está dando, você vai conseguir avançar muito, que é o caso das medicações que a gente tem hoje para Alzheimer, né? A memantina, a donepezila, a rivastigmina. Uma vez que o sistema colapsa, é muito difícil você reestruturar a arquitetura cerebral. Então, é como um prédio que você deixa cair um determinado andar, você não vai conseguir reestruturar aquele andar. Agora, é sim possível perceber que um andar ou uma viga está se deteriorando e você fortalecê-la, preservá-la, evitar que aconteça um colapso precoce dela. Então, isso é possível se fazer e é o que a gente tenta com esses fármacos. O que a gente está buscando? São fatores que vão tornar o cérebro saudável por mais tempo, né? Estimulando de maneira mais fluida, né? Mais orgânica, né? O sistema, sem que você tenha uma estimulação excessiva em regiões que vão acabar acarretando algum efeito colateral. Agora, obviamente que a partir do momento que você consegue encontrar 2 fatores que são importantes, né, para a manutenção desse sistema, que é o que se busca quando se trabalha com animais jovens e animais velhos, entender que, se esse fator é importante para um animal jovem manter uma arquitetura neural saudável, talvez essa via seja também importante na doença de Alzheimer, na demência vascular, e talvez ela não seja a mais importante, mas o estímulo dessa via favoreça processos que levem a uma desaceleração da degeneração. Então, pessoal, eu agradeço a participação de todos vocês. A gente se vê na próxima semana, tudo bem? Até mais. Tá joia. Até mais, professor. Boa noite.